Olá! Olá, gente. Nós hoje vamos falar sobre como é morar aqui em São Paulo e contar para vocês a nossa perspectiva dos pontos positivos e dos pontos negativos. Eu moro aqui em São Paulo há 2 anos, já morei em Curitiba e em Salvador também. Então, acho que, além do tempo que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho uma boa base para dizer o que é um ponto ruim e o que é um ponto positivo de morar em São Paulo. Eu morei aqui a vida inteira, mas eu também já passei um período em Portugal, então também tenho perspectiva de o que mudou, né, ao longo dos anos. Uma das coisas daqui que eu considero muito vantajosas é o sistema público de transporte. Os horários de pico é mais recomendável que seja evitado, porque eles são realmente muito, muito, muito cheios. Tem algumas estações, algumas linhas que você não consegue nem entrar no vagão de tão cheia que tá. No ônibus também, mesma coisa. Mas é um sistema muito vasto, então é muito difícil de você ir para um lugar que não tenha nenhum meio de transporte, seja ônibus ou trem e metrô perto. E o sistema de metrô, ele demorou um pouquinho para crescer, mas ele cresceu bastante, então também a gente tem acesso a muitas partes de São Paulo por meio dele. É, essa questão do transporte, ela tem os seus pontos positivos e negativos, né? Porque, de fato, o metrô de São Paulo é o maior metrô da América Latina. Mas a extensão de São Paulo também é gigante. Nós estamos também falando da maior cidade da América Latina. Então, por mais que ele ajude muito, ele não é o suficiente. Porque vão ter pessoas que podem ter tido alguma experiência na Europa e vai perceber que em São Paulo não tem essa mesma dinâmica que o metrô europeu. Então, ele ajuda muito, mas não dá para você pensar, mesmo morando perto do metrô, achar que vai se locomover por toda São Paulo de metrô, porque não vai. E às vezes não é tão simples por conta simplesmente de por onde cada linha passa para você fazer a baldeação, muitas vezes acaba sendo contramão, né? Aqui acontece da gente acabar pegando bastante baldeação. Então, por exemplo, daqui de onde a gente tá para ir até onde tá a linha azul, a gente tem que pegar duas baldeações. A linha azul, a parte dela continua na Zona Sul, e a gente mora na Zona Sul. Então tem esse problema justamente por ser uma cidade muito grande. Mas onde eu morei ali em Portugal, realmente não tinha metrô, era só ônibus. Os ônibus eles cobriam bem, eles eram muito bem planejados, então eu não peguei ônibus lotado em nenhum momento. E eles tinham uma cobertura muito grande ali na cidade e tinham horários certinhos para passar, hein? Às vezes passava 5 minutos, mas não passava muito disso. Aqui tem o problema do horário, né? Do ônibus, tudo. O metrô ele é bem rápido, mas eu acho que cobre bem, assim. Às vezes acontece realmente de ter que pegar bastante baldeação, ter que pegar mais de um meio de transporte, às vezes ônibus e metrô, mas ele cobre bastante São Paulo. É, a questão do horário de pico, ela é uma questão também importante, né, que a Catarina tocou, porque assim, todo mundo vai falar, mas horário de pico em qualquer cidade é ruim, e é verdade, qualquer cidade é muito complicado. Porém, com uma perspectiva de uma pessoa que já viveu em outras capitais brasileiras, eu diria que aqui é muito pior. Aqui é muito pior, porque em Salvador eu já fui espremido na porta do ônibus. Em Curitiba também, mas eu sempre consegui entrar. Aqui em São Paulo, você corre o risco de não conseguir entrar no metrô na hora que você chega, você pode ter que esperar vários, você pode não conseguir, a depender da região, não entrar no ônibus também. Então, eu acho aqui um pouco mais complicado, fora o trânsito, que eu acho que pior do que a superlotação é o trânsito. Se você não vai de metrô, vai precisar ir de carro, de ônibus, você vai sofrer muito com metrô. Acho que esse é realmente um Metrô não, ponto com trânsito. com trânsito. Você vai realmente sofrer muito com o trânsito, porque o congestionamento aqui num trajeto de 10 minutos ele pode facilmente durar 1 hora. Um trajeto de 10 minutos. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma cidade na vida. Então o É. trânsito aqui A questão do transporte eu considero um ponto positivo, apesar das melhorias que precisam ser feitas. Mas eu considero o ônibus daqui de São Paulo muito bom. Mas o trânsito um ponto negativo. E você? O trânsito, ele é extremamente complicado. Eu, para ir pro meu trabalho, assim, se eu for de carro, eu vou levar no mínimo 2 horas. Eu continuo na Zona Sul.
Se eu for de metrô, de transporte público, eu vou levar 1h30, só que eu não pego o trânsito, eu fico sentadinha, tudo. Porque quando a gente tá no trânsito, é muito angustiante, que a gente realmente não sai do lugar. E é um trajeto que sem trânsito, eu acho que eu levaria uma meia hora pra fazer. Então, é muito angustiante, não vale a pena, você vai gastar muita gasolina, ou vai gastar muito, né, se for de Uber. E assim, o horário de pico daqui, ele é meio louco, porque ele não é um horário exato. Então, normalmente as pessoas saem do trabalho, sei lá, 5 6 horas da tarde, às 4 horas já começa o trânsito e vai até umas 8 da noite. Então, esses horários eles são um pouquinho mais complicados para tá saindo. E quando chove é muito pior. É, a cidade para. Quando chove, ela é muito pior. Mas assim, o transporte, apesar dos problemas, você considera um ponto positivo ou um ponto negativo na cidade? Eu considero um ponto positivo, O principalmente o metrô. trânsito negativo mesmo, né? Trânsito é negativo. E o trânsito daqui, ele é muito caótico. Tem que ter muita atenção. É moto pra todo lado, é carro fazendo barbeiragem. Tem que ir com calma. É, trânsito aqui no que depende de condução dos motoristas é realmente péssima. Furar semáforo é uma coisa muito comum. Motos passarem por cima de calçada é uma coisa muito comum. É, Moto na contramão. moto na contramão, acidentes aqui, realmente o tempo todo é um trânsito muito complicado. Saúde. Saúde, vamos falar de saúde, que é uma outra coisa que quem quer morar em uma cidade sempre se pergunta, né? A Catarine tem plano de saúde, eu não tenho plano de saúde, acho que são duas perspectivas diferentes do mesmo assunto também, né? Como é para você a experiência de uma pessoa que tem plano de saúde em São Paulo? Ainda, é assim, falam bastante da saúde pública daqui, que demora, mas a saúde particular também demora bastante. Você tem que ter muita sorte de ser atendido rápido quando você vai no hospital. No passado eu fiquei doente algumas vezes e já teve uma vez que eu fiquei mais de 3 horas no hospital para ser atendida. E isso é um tempo considerado ok pelas pessoas. Eu não acho ok, mas é um tempo considerado ok. Acho que o dia mais rápido que eu fui atendida foi quando a gente foi pro hospital no Réveillon. Era dia 31 de dezembro e não tinha ninguém. Aí eu fui atendida bem rápido mesmo. A saúde particular daqui é boa, né? Eles têm bastante atenção, só que eles atendem muita gente também. Então tem que tomar muito cuidado assim com o diagnóstico do médico, porque às vezes é só tipo, ah, beleza, atendi você, próximo, próximo, próximo. Então às vezes na pressa ele acaba deixando de observar alguma coisa. Então tem sempre que estar esperto. É, eu acho que saúde pública é sempre uma coisa que também depende muito de qual bairro você mora. Porque a gente sabe que quanto melhor for o bairro, né, quanto mais caro for o custo de vida de um determinado bairro, a saúde pública ela costuma ser melhor do que a de um bairro periférico. Então, assim, é possível ter uma visão sobre a saúde pública de São Paulo completamente diferente a depender de que região você mora. Eu acho que, no geral, eu nunca precisei muito da saúde pública de São Paulo, então eu não tenho uma larga experiência com esse assunto, mas baseado no que eu escuto das pessoas que dependem mais da saúde pública de São Paulo, é possível dizer que, a depender da região que você mora, a sua perspectiva sobre a saúde pública ela vai variar. No geral, a saúde pública de São Paulo costuma ser ruim, né? Não é muito diferente da saúde privada, até porque tem uma demanda gigantesca. A gente está falando de uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, mais ou menos, e contando com a Grande São Paulo, tem 16 milhões de habitantes. E é muito difícil você não contar nada com a Grande São Paulo, porque todo mundo que mora em Osasco, Barueri, Guarulhos, todas essas regiões, sempre passam por São Paulo, ou dependem de São Paulo por alguma coisa. Então, essas pessoas muitas vezes moram em Osasco, mas trabalham em São Paulo, moram em Osasco, mas têm a sua residência na burocracia, né, aqui em São Paulo, então ela vem para cá para saúde pública, coisas desse tipo. Então, aqui de qualquer forma, sempre vai ter um impacto da Grande São Paulo para tudo. Então, também tem que pensar que a saúde pública de São Paulo lida muito com essa questão. Eu precisei muito pouco, as poucas vezes que eu fui, eu não tive nenhum problema, mas é como eu falei, acho que tudo depende do tipo de atendimento que você precisa, de onde você mora, do dia que você vai precisar desse atendimento. Eu acho que tem
todas essas variantes aí. Eu acompanhando Catarina na questão da saúde privada, eu achei assim muito ruim mesmo, principalmente pela demora, e que muitas vezes a quantidade de pessoas que estão no hospital privado não justifica a demora que você leva para ser atendido. Então, comparando a saúde privada de São Paulo com a saúde pública de Curitiba, eu diria que a saúde pública de Curitiba, assim, existe um abismo entre eles, porque a saúde pública de Curitiba é muito melhor do que a saúde privada de São Paulo. Isso só para poder. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho um plano de saúde, eu não vou precisar da saúde pública em São Paulo, então tá tudo beleza. Não é bem assim também, né? Não é bem assim. Agora sim, aqui em São Paulo já aconteceu. A minha mãe, ela tem plano de saúde, mas tem algumas coisas que você não consegue ter acesso pelo plano de saúde aqui, somente pela rede pública. Então, por exemplo, teve uma vez que ela teve um problema que ela precisou tomar aquela injeção, eu acho que é Bezetacil, né? Aquela que vai bastante. Ela teve que tomar Bezetacil. O Bezetacil, ele só é aplicado em unidades públicas. Então, mesmo pela rede particular, ela não teve acesso a isso. Então, ela foi atendida pelo Hospital do Campo Limpo, que eu, particularmente, apesar da demora, eu achei ele maravilhoso. Ele é atendido por médicos e enfermeiros do Albert Einstein, que também é um hospital de muita referência. Eles atenderam super bem minha mãe e ela fez todo o tratamento lá. Ela teve que voltar várias vezes para poder fazer esse atendimento. Agora, o meu padrasto também, ele precisou de atenção pública, médica, e ele também foi atendido pelo Hospital do Campo Limpo, e a gente achou também que foi muito bom, apesar da demora, só que a demora ela foi até similar com a da unidade particular. Então, disso, mesma coisa. E a minha mãe, ela toma um remédio que ele é controlado, de uso contínuo, e ela consegue, e é um remédio muito caro, e ela consegue ter acesso a ele pelo SUS também. Então, viva o SUS! Existem hospitais públicos realmente muito bons, mas da mesma forma que no hospital particular você tem que tomar cuidado com a análise do médico, no hospital público também. Isso é uma coisa assim, muito pela região, pela quantidade de pessoas que eles atendem, mas também pelo desgaste que a própria profissão dá, né, nessas pessoas. Então, é o dia inteiro atendendo muita gente, tendo que ser simpático com todo mundo. Então, rola esse desgaste. Outra coisa também que da saúde pública é muito boa é a parte de vacinas. Então, a gente, indo em qualquer postinho, você consegue ser atendido rapidamente e tomar todas as vacinas essenciais. Inclusive, agora eles têm o histórico das vacinas que você já tomou, antes não tinha. Então, muito para você não tomar vacina repetida e até se você precisar de algum comprovante de alguma dessa vacina, você consegue. Agora nós vamos falar de segurança, né? Porque segurança também é uma coisa extremamente importante para quando você vai se mudar. Eu vou deixar a Catarina começar a falar um pouco sobre esse assunto com uma pessoa que já vive aqui há mais de 2 décadas, né? É, não tem lugar em São Paulo que é seguro. Existem lugares menos perigosos e lugares muito perigosos. Então, eu sei que na Paulista estão tendo muitos casos de furto de celular. Então, esses lugares que tem bastante gente, tem muito caso disso, de bicicleta passando, pegando o celular. Então, uma recomendação que eu dou, se você realmente quer vir morar em São Paulo, se você for usar o celular na rua, entre em uma loja para poder mexer no celular. E não fica dando bobeira. E, assim, atenção mesmo. Aqui, qualquer bairro tá, tem que ter uma atenção redobrada, mesmo esses bairros nobres estão tendo vários casos. A minha perspectiva como uma pessoa de fora, né? Que a gente tem sempre um olhar menos viciado das coisas. Eu considero a Paulista uma região tranquila, né? Tranquila no sentido de, tipo, você não anda apavorado. Porque não existe lugar seguro em São Paulo. Isso é uma coisa extremamente importante de dizer. Você pode estar no Itaim, que é, eu acho que o metro quadrado mais caro de São Paulo, e lá, inclusive, a chance de você ter o celular roubado é maior até do que em regiões mais periféricas, digamos assim, né? Então, não existe lugar seguro em São Paulo, não importa se o bairro é caro ou se não é. Não existe lugar seguro, então não se confie dessa maneira. Mas existem lugares que são mais tranquilos do que outros. Eu acho a Avenida Paulista um pouco mais tranquila. Você não vai ficar dando bobeira lá, mas não é dos lugares mais
violento de São Paulo na minha perspectiva. Eu diria que em São Paulo você precisa ter bastante cuidado em situações que geralmente em outras cidades você ficaria tranquilo. Por exemplo, em Salvador, em Curitiba, eu e qualquer outra pessoa andaria tranquilo com o celular dentro de um carro, no Uber, por exemplo. Isso em São Paulo é uma situação de perigo, porque aqui em São Paulo existem muitos casos de motos que se aproveitam de semáforo, de engarrafamento, encosta do lado, quebra o vidro do carro e rouba o celular. Isso é um tipo de situação recorrente em São Paulo. Não são casos isolados. Casos recorrentes. Todos nós conhecemos alguém que já foi roubado dessa maneira. E às vezes essas recomendações surgem do próprio motorista de Uber. Às vezes ele fala, ó, é melhor não usar o celular assim, às vezes a pessoa está usando o celular muito levantado, bem na altura do vidro da janela do carro, e ali é um alvo muito fácil para bandido, né? Então, em São Paulo a questão da segurança é um ponto negativo, mas é um ponto negativo mesmo, é muito complicado aqui. Eu sei que existem cidades piores do que São Paulo no Brasil, mas a coisa aqui, nesse sentido, é muito feia. Inclusive riscos de você ser assaltado com pessoas que vão em grupo, né? E também existem casos de sequestro aqui, sequestro relâmpago, que eles pegam a pessoa, limpam a conta dela, fazem empréstimos, um monte de coisa. Então, aqui tá um lugar muito violento. Assim, eu e o Rafa, a gente já tá bem cansado da cidade de São Paulo, muito cansados. Então, eu entendo que a gente tá falando bastante dos aspectos negativos, mas isso é uma coisa que você precisa levar em consideração se você tá pensando em morar em São Paulo. É. Eu diria que, inclusive, para morar, evitasse o máximo possível a região do centro. Né? A É, região do centro é super perigosa. Centro Histórico de São Paulo, Praça da República, é, luz terrível, inclusive tem parte da Cracolândia pelaquela região, tá extremamente perigoso. Brás. Brás, né, bastante perigoso. Então, essas regiões assim, evitar a todo custo possível. Muita gente também gosta de pensar na Liberdade por conta da feirinha, né, lá no fim de semana. Mas a Liberdade também ali fora daquele período ali da feira também não é muito tranquila, né? É, é assim, uma vantagem que tem em São Paulo é a parte do transporte público, como a gente falou antes. Então, justamente por ter essa facilidade, você não precisa ficar nas regiões centrais, assim, no centro da cidade. Você pode ficar mais longe que vai estar tranquilo. A gente mora bem longe do centro e a gente nem sente falta disso. Porque o centro, realmente, ele é um lugar muito perigoso e não tem nada pra gente fazer lá. Então, é difícil ter empresa que trabalha lá. Então, é tranquilo, assim, você ficar mais afastado. Eu até diria que tem coisas para fazer lá, É, mas eu acho que não vale a pena o risco. a gente não faz tanta coisa lá. É, É muito é porque lá tem, difícil. assim, tem dois lugares no centro histórico de São Paulo que eu gostaria muito de conhecer, que é o Farol Santander e o Centro Cultural do Banco do Brasil, que são lugares muito interessantes. O Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. E eu gostaria de conhecer o de São Paulo. Mas eu nunca tive coragem de ir lá, porque a única vez que eu fui no Centro Histórico de São Paulo, eu saí de lá apavorado, porque eu achei que eu ia ser assaltado em qualquer instante, É. porque só tem usuário de drogas, no fim de semana é um lugar que fica tudo fechado, então você fica à mercê da sua própria sorte, né? Policiamento quase nenhum, e é gigante o lugar, né? Então, E às vezes tem policiais bem na frente, tem pessoas fazendo coisas erradas na frente dos policiais, eles também não fazem nada. Agora, uma coisa muito boa de São Paulo é que você tem uma diversidade muito grande, tanto de coisas para fazer quanto coisas para consumir. Aqui a gente tem shopping em todos os cantos de São Paulo. Então, onde você quiser, se gostar de shopping, lá tem. Praça de alimentação super variado, só que isso não fica exclusivo de shoppings. Então, na rua você consegue encontrar comida japonesa, comida árabe, comida brasileira, às vezes comida coreana, tudo na mesma rua. Então, tem uma diversidade muito grande de restaurantes e tem umas atividades super diferentes para fazer. Tem o Museu do Catavento. Essa semana a gente descobriu que tem um lugar que ele tem um monte de brinquedo inflável gigante, só que para adultos. Tem o Trampolim Park, tem uma infinidade de museus que dá pra ir, tem muita coisa legal pra fazer. a parte dos restaurantes é a parte que eu mais gosto aqui em São Paulo, porque além de ter um horário de funcionamento mais extenso do que das outras capitais, né? Que permite com que São Paulo tenha uma vida noturna mais agitada e com mais opções do que outras capitais também, o que é um ponto positivo.
Aqui também tem algumas coisas muito específicas. Então, por exemplo, comida japonesa é até possível você encontrar em vários lugares, né? Comida coreana já não tanto, mas ainda está ficando muito popular por conta da cultura coreana tá tão popular no Brasil. Só que aqui você vai encontrar restaurantes muito específicos, tipo, muito específico. Aqui você encontra restaurante peruano, restaurante colombiano, restaurante indiano. Você vai conseguir encontrar essas comidas. E eu acho essa coisa em São Paulo muito incrível, porque a coisa mais específica que você pensar, sei lá, comida da Indonésia, você vai encontrar um restaurante aqui e possivelmente até feito por imigrantes, né? Então Sim. é uma coisa assim, cara, incrível. A gente estava andando pela Vila Madalena outro dia e nós encontramos um bar na Vila Madalena que era de um cara da Colômbia, né? De uma cidade ali que fazia parte da região metropolitana de Bogotá. Eu falei assim, caramba, eu nem imaginava que existia, né? E você encontra assim do nada. Então, esse tipo de facilidade aqui em São Paulo é realmente uma das coisas mais incríveis que tem assim na cidade, na minha opinião. Sim, agora um rolê bem diferente que dá pra fazer também é, por exemplo, ir no, nesses centros culturais de determinados países. Então, por exemplo, tem a Casa Húngara, que é da, da Hungria. E lá você pode aprender húngaro de graça, provar comidas de lá, aprender dança húngara, que inclusive, curiosidade, eu fiz dança húngara há um tempinho. Não me pergunte como é um negócio estranho, mas é divertido. E você pode fazer isso com todas as outras culturas que você teria interesse. A gente tem, inclusive, assistam, a gente tem um vídeo falando sobre o bairro da Liberdade, que atualmente ele é um bairro asiático, né? Japonês, chinês, coreano, mas ele já foi um bairro afrodescendente, já foi um bairro que teve a parte da imigração italiana muito forte, e ele é um ponto cultural muito forte de São Paulo. A gente também tem vídeo da Paulista, também mostrando como que é um domingo lá, que domingo eles fecham a avenida inteira para as pessoas andarem e viram um centro cultural a céu aberto. Realmente, a parte cultural de São Paulo, ela é uma coisa incrível. As possibilidades que você tem aqui, você sempre, não importa qual é o seu grupo, né, social, você vai encontrar pessoas aqui iguais a você para poder fazer parte dessa comunidade. Então, isso é muito legal aqui em São Paulo. Eu acho que é uma coisa muito específica de São Paulo, até por reunir gente de tantos lugares do Brasil e do mundo. Então, você sempre vai encontrar um lugar aqui para você se sentir pertencido. Isso é muito, muito legal de São Paulo mesmo. É uma das partes favoritas minhas aqui é essa possibilidade cultural. A quantidade de museus, de arte na rua, e a possibilidade de grandes eventos, né? Então, quem mora fora de São Paulo, em estados muito longes, né, no Nordeste, no Norte, sabe que é muito complicado, às vezes, você querer participar de algum festival e ver alguma banda favorita e ter que sempre pensar no deslocamento gigantesco e custoso também até vir para São Paulo. Então, quando você mora em São Paulo, isso é uma coisa muito legal. Nessa semana, por exemplo, a gente vai assistir o show da Shakira. Isso era uma coisa para mim em Salvador que, nossa senhora, das duas, uma, eu ia ter que fazer um grande planejamento financeiro para poder vir para São Paulo assistir esse show, ou simplesmente eu ia ficar querendo, ia ver talvez com sorte no Multishow. Então, como muitas vezes aconteceu comigo. Então, estar aqui em São Paulo lhe permite também vivenciar esse tipo de experiência, que são coisas muito legais. Eu acho isso incrível. Quando eu morava em Curitiba, eu já achava muito legal, porque muitas bandas fazem apresentações aqui, principalmente na época de Rock in Rio e de Detal, e depois vão para Curitiba fazer algum show por lá. Isso é muito comum. E eu gostava muito também dessa possibilidade. Não eram todas as bandas, mas sempre tinha shows de grandes bandas todos os anos lá em Curitiba, coisa que em Salvador já não existia. Então era muito legal. Mas aqui em São Paulo o fluxo desses eventos é muito normal. Em Curitiba vai ter um show do Metallica, é o evento do ano. Aqui em São Paulo vai ter um show do Metallica, é só mais um dos grandes eventos do ano. Ninguém fica comentando isso, diferente de Curitiba, que é uma coisa que todo mundo comenta que vai ter um É. show do Metallica lá, por exemplo. Inclusive, aqui tem muitos shows que são gratuitos. Então, lá no Parque do Ibirapuera, eu sei que tem vários shows. A gente tem um amigo que ele adora ir nesses shows. E tem pessoas, assim, cantores muito famosos que vão lá. Eu sei que a Anitta já foi, a Pablo. Então, tem pessoas muito marcantes, da nossa cultura brasileira que vão cantar nesses eventos gratuitos. Só que esses eventos, eles são pouco divulgados.
É, mas também tem a virada cultural, né? Que é extremamente divulgada. A virada cultural. Tem vários dias, né? Eu acho que quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu não lembro do ano passado porque eu não estava aqui em São Paulo, estava em intercâmbio. Mas no ano que eu me mudei para São Paulo foram 2 semanas de virada cultural, né? Então tinha muitos shows e não são shows pequenos, também tem shows pequenos, mas também tinham grandes artistas. Aqui no palco Butantã, que fica perto da minha casa, eu vi a Marina Sena, que eu sou super fã e de graça, sabe? Então, para mim foi um evento muito marcante. A Marina Sena tinha acabado de lançar o seu segundo álbum e estava fazendo show aqui. E teve alguns shows que eu não pude ver porque eram muito distantes ou porque estava tendo outros shows interessantes, enfim, porque acontecem muitos shows, são vários palcos espalhados pela cidade, não é só um, então é possível que tenha até um palco que seja perto da sua casa. E teve vários shows super interessantes, como Baiana System, Gilberto Gil, coisas desse nível assim. Então, a virada cultural de São Paulo é um outro ponto assim ímpar da cultura daqui da cidade. É, e é legal que na virada cultural eles aumentam o horário do transporte público. Então, se o metrô fecha à meia-noite, aí ele vai fechar às 2, 3 horas da manhã. Então, isso facilita muito para ir para casa à noite. Isso acontece, na verdade, com todos os grandes eventos de São Paulo. Então, se você vai pro Detal, se você vai pro Lollapalooza, eles também fazem esse esquema. Muitas vezes eles não divulgam, que é para poder pressionar o pessoal a depois que sair do evento já ir direto pro metrô, mas eles sempre estendem um pouquinho. Claro que é o que eu falei, você não vai dar bobeira, porque vai ter muita gente indo pro metrô, então você vai pegar uma fila gigantesca. Eu lembro que quando eu fui pro Lollapalooza, não morava em São Paulo ainda, quando eu fui para pegar o trem em Interlagos, nossa, eu fiquei tipo mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia do lado de fora da estação tentando entrar. Então é muito complicado, você tem que ter muita paciência, é demorado, então não vale a pena ficar perdendo tempo para ir para o metrô, porque você pode acabar correndo o risco de não conseguir entrar, né? Aí é quase o horário de pico. Mais um pouquinho. É semelhante.